Eu sou a Martinha Varone, né? Eu sou médica formada pela 45ª turma da Santa Casa de São Paulo. Eu me formei em 2012. Eu vou falar aqui um pouquinho sobre como foi minha escolha pela medicina, todo esse caminho, até toda a trajetória dentro da Santa Casa, e após como que foi o meu trabalho, como está sendo a minha trajetória fora também. Para mim é uma honra, eu tenho um amor muito grande pela Santa Casa, né? Tenho também muita gratidão, porque a Santa Casa, ela me ensinou a ser médica e me ensinou também a ser uma pessoa melhor, né? Então, é uma honra e também a gente fica até emocionado, né? Então, começando sobre a minha infância, né? O meu pai é médico, meu pai é cirurgião, aqui eu sou de Jaú, interior de São Paulo, né? Minha cidade natal. Então, esse foi meu primeiro contato, assim, com a medicina. Então, meu pai, eu lembro desde pequena, assim, não vou saber exatamente a idade, mas a gente sempre encontrava, assim, no mercado, em qualquer lugar que a gente ia, sempre alguma pessoa parava a gente. Nossa, doutor Varone, né? Meu pai falava assim, você tratou o câncer da tireoide da minha tia, você operou minha tia, minha mãe, você curou, e sempre as pessoas eram muito gratas, né? Então isso era sempre um depoimento emocionante, assim, que tocava, né? E isso era uma coisa muito bonita, né? Você poder, acredito que muita gente escolhe por isso, né? De poder tentar ajudar no tratamento das pessoas, tudo. E eu também vi o outro lado, porque muitas vezes, né, durante a noite até, meu pai passava visita no hospital e eu ia com minha mãe, a gente às vezes ficava no carro aguardando a visita e sabe também que tem todos esses caminhos, né, na profissão, um horário que sempre meu pai saía muito cedo para o trabalho, voltava muito tarde, muitas vezes a gente viajava, tinha acabado de chegar numa cidade, recebeu uma ligação, a gente tinha que voltar porque tinha que atender alguma urgência, alguma coisa assim. Então esse foi o primeiro contato, assim, que eu foi muito entusiasmo, causava muito entusiasmo, né? Causava um brilho nos olhos da medicina, né? Poder fazer tanta coisa por alguém. Então acho que é uma escolha, um desafio muito gratificante, né? Apesar de tudo isso, né, todo esse papel assim do meu pai, assim, como uma inspiração, eu sempre tive uma dúvida se realmente eu gostava mesmo, era isso que eu queria, ou se isso não estava sendo alguma influência, né, alguma interferência, assim. Daí nessa dúvida, apesar de sempre gostar, a única coisa que eu desejava, assim, eu tinha o pensamento de querer escrever um livro. Então, daí, assim, no terceiro colegial, eu fiz um acompanhamento com uma psicóloga para fazer terapia vocacional, né? Para ver se exatamente era a medicina que eu queria, se isso não era só uma admiração do meu pai, que talvez estivesse interferindo. Enfim, fiz vários meses de acompanhamento e o resultado foi, assim, sem dúvida, 100% que eu deveria seguir aquele caminho, né? Então, daí não houve mais dúvidas, né? Daí eu prestei a medicina no terceiro colegial, eu estudava aqui no colégio, aqui da minha cidade, sempre estudei aqui em Jaú, interior de São Paulo. Eu não fui aprovada, daí eu fui fazer aqui, meus pais ainda tinham um pouco de receio de morar em São Paulo, sozinha, e eu tinha um irmão que fazia faculdade em São Carlos, daí eu fui morar com ele, fiz um ano de cursinho em São Carlos, passei em várias faculdades, mas não tinha passado ainda na Santa Casa. Daí, nesse meio tempo, eu lembro até, meu pai tinha alguns amigos, Dr. Ivo Solotti, Dr. Dolce, que são professores do departamento de otorrino da Santa Casa, né? Eu lembro até de ter ido conhecer a Santa Casa antes mesmo de fazer faculdade, tudo. E nesse conhecimento, assim, eu fiquei encantada, fiquei encantada com a Santa Casa, com os prédios. Lembro de ter andado no prédio Conde de Lara, né? Tinha aquelas filas, aquela multidão de pessoas nas escadarias, e eu ficava encantada. Eu falava assim, nossa, que privilégio, né? Poder conhecer um hospital tão grande, com uma oportunidade única, assim, de ter uma prática, assim,
incomparável, um lugar, assim, emocionante. E eu lembro que minha mãe estava junto nessa visita e eu falei para minha mãe, nossa, mãe, eu vou estudar aqui, eu tenho certeza, esse é meu sonho. E foi assim, daí eu fui fazer cursinho em São Carlos, fiz um ano de cursinho, passei em algumas faculdades, mas não a Santa Casa, comecei a faculdade, em outra faculdade, percebi que eu gostava muito, lembro de estudar anatomia, estudar bioquímica, fisiologia, gostava das matérias, mas não estava encantada. Eu falava, parecia que tinha alguma coisa incompleta em mim. Falei, vou desistir. Desisti e prestei as provas para Santa Casa e fui muito abençoada porque eu consegui passar, né? E daí eu fui para Santa Casa. Eu me senti assim muito privilegiada de poder estar estudando onde era meu sonho. Fui muito bem acolhida pelos meus colegas. Assim, a melhor época da vida, sem dúvida, aos momentos que a gente teve na Santa Casa. Assim, fantástico, todas as experiências, todas as visitas, que eu lembro até hoje, a propedêutica com o Dr. Haslan, que a gente discutiu os casos da beira-leito, né, muito bacana, toda a discussão de casos clínicos, todas as cirurgias que a gente acompanhava, os partos, as aulas, né, incríveis, maravilhosas, que fazia a gente se tornar, então, a Santa Casa muito mais, né, do que uma escola de medicina, né. Ela ensina a gente a ser médico humano, a olhar, ter humildade, olhar o paciente, né. Quantas vezes a gente atendia moradores de rua, né, num dos maiores pronto-socorros da América Latina, então a gente acompanhava uma multidão, né, de pacientes, então dá a oportunidade de a gente ter uma experiência muito grande, né, em procedimentos, em ter contato com doenças comuns, doenças raras, um volume muito grande, com pacientes bastante humildes, então faz a gente crescer muito, ter muita empatia, e não só ser médico, né, torna a gente um médico humano, que vê o paciente com integridade, né, vê o ser humano como um todo, trata o paciente, não a doença. Então é uma experiência fantástica, né, a faculdade é a faculdade realmente dos sonhos de qualquer pessoa. Minha escolha pela otorrino, né, foi muito também difícil, porque meu pai é otorrino, é cirurgião de cabeça e pescoço, então eu fui aberta, tanto é que no começo da faculdade achava que ia fazer ginecologia, obstetrícia, eu até acompanhava o Dr. Noel desde o terceiro ano da faculdade, acompanhava ele fazer partos, até no horário fora da faculdade, também gostava muito de cirurgia, fui do grupo cirúrgico, né, de cabeça e pescoço da Santa Casa, então eu entrava em cirurgias fora dos horários, tinha às vezes discussão à beira-leito à noite, sempre gostei muito dessa parte cirúrgica também, então eu gostava de cirurgia, depois rodei na pediatria, gostava de pediatria, então era uma escolha muito difícil, porque as áreas eram muito encantadoras, né? Então eu vi nisso a otorrino uma solução, né? Uma área que é clínica, uma área cirúrgica, que atende desde recém-nascidos até idosos, então foi muito fácil escolher por causa disso. E depois ainda de rodar, a gente tinha um estágio de otorrino durante o internato, daí era um ambiente muito agradável, assim, muito acolhedor, todos se tratavam como se fosse uma família, e tinha contato com vários casos clínicos, cirurgias muito interessantes, né, que são cirurgias também voltadas para a qualidade de vida, daí eu comecei a me interessar bastante, e daí eu não tive dúvida, né, daí eu falei assim, vou prestar otorrino. E daí eu consegui passar, daí eu comecei minha residência, eu me formei em 2012, comecei minha residência em 2013, fiz na Santa Casa de São Paulo mesmo, então residência duração de 3 anos, né, assim que eu me formei, eu tinha a vontade, né, de trabalhar com meu pai, que sempre foi a inspiração para mim iniciar toda essa trajetória. Então eu voltei, né, depois que eu concluí a residência, assim, com professores, mestres incríveis, que eu sou muito grata a todos os mestres que eu tive durante a faculdade, durante a residência, que me tornaram a médica e a otorrino que eu sou hoje. Daí eu voltei para Jaú, né, também tive a oportunidade de atender, operar bastante com meu pai. Também sou muito grata, né, por essa oportunidade da Santa Casa e a oportunidade da família que eu tive, né, sou muito grata a isso.
E voltei para Jaú, trabalhei um pouco aqui, daí eu vi a necessidade, comecei a trabalhar no hospital oncológico, a necessidade de fazer uma outra especialidade. Eu fiz aqui mesmo em Jaú, eu me especializei em cirurgia de cabeça e pescoço, que eu achei uma excelente complementação ao otorrino, né, com cirurgias maiores, contato com muitos pacientes oncológicos, gostei bastante nessa área, né, de cirurgia de cabeça e pescoço, também sou muito grata. E daí eu vi a necessidade de começar a fazer um mestrado. Não tive dúvidas que eu quis fazer um mestrado na Santa Casa, né? Daí eu entrei em contato com o Dr. Paulo Lazzarini, que era então o chefe do departamento, né, da otorrino da Santa Casa. E eu falei para ele, tenho muita vontade, voltei um tempo morar em São Paulo, me dediquei ao estudo, ao mestrado, também a aprender novas técnicas cirúrgicas, que eu estava em São Paulo. Aproveitei esse tempo, nesse tempo até acabei conhecendo meu marido, daí depois a gente foi casar, concluí meu mestrado, acabei prolongando um pouco ele devido à pandemia, depois teve gravidez, então acabou sendo um processo mais prolongado, mas eu sou muito grata, foi muito aprendizado, que eu acabei defendendo meu mestrado no ano passado, em 2022, e também tive essa necessidade de mestrado também, que eu comecei a dar aula na Faculdade de Medicina aqui de Jaú, que eu tento de alguma modo tentar passar todo esse ensinamento, todo esse conhecimento que a gente tem pela Santa Casa, esse amor que a gente tem à nossa especialidade, né, que é de quem estudou na Santa Casa mesmo. Com certeza, a marca da Santa Casa é você ter um olhar integral ao paciente, né? Então, você não só vê o paciente como uma doença, você vê todo o contexto que o paciente está inserido, você conseguir tratar ele a pessoa e não a doença, e você ter com certeza muito mais empatia, muito mais ética e mais humanidade no atendimento, né? Então, com certeza, a Santa Casa não nos torna apenas médicos, nos torna médicos mais humanos, éticos e com julgamento também científico também, né? Com olhar crítico. Há tantas notícias que a gente vê hoje em dia, né? Então a Santa Casa nos dá esse embasamento. E hoje em dia eu trabalho numa clínica privada aqui em Jaú, trabalho nesse hospital oncológico, então trabalho com otorrino, com a cirurgia de cabeça e pescoço, e dou aula na Faculdade de Medicina de Jaú. Então, para mim é muito gratificante poder falar de uma instituição que eu tenho um amor profundo, assim, e eu desejo, assim, a todos que tiverem a oportunidade de conhecer, e eu não tenho outras palavras além de agradecer, e se eu pudesse, faria tudo de novo. Então, eu trabalho com meu pai, eu tenho meu irmão, também especialista, e tenho meu marido, que ele é cirurgião, ele foi pelo mesmo caminho também, ele é cirurgião de cabeça e pescoço, então eu trabalho bastante com meu marido, tanto no SUS, a gente já trabalha pelo SUS, no hospital oncológico, como no consultório privado, né? Então, a gente trabalha em equipe e também trabalho na Faculdade de Medicina na disciplina de cirurgia. Para finalizar, né, para eventuais pessoas que estão procurando uma faculdade, né, sem dúvida não tenho conhecimento de nenhuma com melhor formação, tanto em material humano, de experiência, quanto de humanidade, professores fantásticos que dão aulas excelentes, que a gente chega já com mais entusiasmo, com mais brilho nos olhos, querendo estudar, querer saber mais, querendo seguir, porque na verdade são grandes mestres, né? São autores de livros, são grandes exemplos da medicina. Então é uma grande honra poder fazer parte dessa história. Obrigada, Santa Casa.